Estamos apresentando Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD. Vamos estudar juntos o livro A Gênese, de Allan Kardec, com Marco Bechara. Bons estudos! Olá, pessoal. Começando, então, agora a nossa aula 5 da Gênese, aula 5 com o Marco Bechara. Marco, muito obrigada mais uma vez. Vamos começar. Atma Namastê, bom dia a todos. Vamos iniciar aqui, colocar a apresentação. Ok, todos vendo minha tela, né? Sim, estão vendo a tela. Tá certo, certinho. Ok, então hoje nós vamos falar da gênese orgânica, dar continuidade à aula 4, agora dos itens 20 ao item 30, para poder fechar esse capítulo e já nas próximas duas aulas falar da gênese espiritual. Então vamos iniciar. Vamos começar, falando sobre o que está escrito lá na Gênese. A teoria da geração espontânea, que a vida surge, vamos dizer assim, simplesmente surge, não se sabe como, tá? Ela também é conhecida como abiogênese, né? Do grego abiogênese, é origem não biológica. Diz que a vida pode ser produzida a partir de matéria não viva. Atualmente, o termo é usado em referência à origem química da vida a partir de reações em compostos orgânicos originados abioticamente. Ideias antigas da biogênese é que receberam o nome de geração espontânea, e essas foram há muito descartadas pela ciência. Pasteur era um cientista, né, que deixa isso com muita clareza e propriedade. Então, impossível. Como é que surge vida sem ter um processo biológico, sem ter um ânimos, como a gente falou para vocês, que é o princípio vital, não é isso? Então, a ciência já descartou isso. Consistia, basicamente, na suposição de que os organismos mais complexos, dos que se observa diariamente, hoje, né, não se originassem apenas de seus progenitores, mas de matéria bruta. Repara, apesar da ciência já ter descartada, se nós considerarmos a ciência espiritual, a gente vai ver que tem um quesinho de verdade aí. Por quê? Porque na matéria inorgânica habita, porém adormecido, o princípio vital, o princípio inteligente. Quando você vai verificar isso na ciência, é só você verificar os híbridos entre o processo do reino mineral para o reino vegetal. Existem híbridos em todas as intercalações de reinos. Existe híbrido entre o reino mineral e o vegetal, entre o vegetal e o animal, e entre o animal e o hominal. Então, o que é o híbrido? O híbrido é quando, vamos falar agora de ciência, né? Contextualizações genéticas vão se apropriando e modificando a relação corpórea. Então, Charles Darwin sempre esteve certo no que se refere ao corpo material, ao corpo físico. Charles Darwin não entendia, na época, né, essa relação da vida sob a ótica espiritual. Mas, sob a ótica material, o processo de origem das espécies ser um processo evolutivo, ele está coberto de razão, e nós vimos isso na aula passada. O defensor mais famoso dessa hipótese, né, da biogênese, foi Aristóteles. Tá? Há mais de 2000 anos atrás, em sua versão, ele supunha a existência de um princípio ativo dentro de certas porções da matéria inanimada. Então, veja como esses filósofos antigos, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles não conseguiam, vamos dizer assim, demonstrar
porque não tinha ciência, não tinha química, física, biologia, né? Mas eles já tinham um pressentimento e falavam isso, que isso era possível. Então, esse conceito de abiogênese, se eu levar para o lado espiritual, eu vou ver que Aristóteles estava certo, que existia um princípio ativo, porém adormecido na matéria inanimada. E, sob determinadas circunstâncias que interagiam com aquela matéria inanimada, né, com aquele conceito inorgânico, ele começava a dar sinais de vida. E o melhor exemplo mais recente que a gente poderia dar foi o que a ciência descobriu, como eu já falei em aulas passadas, em 27 de julho de 2024, que existe o chamado oxigênio negro, ou seja, determinadas pedras no fundo do mar, sob determinadas circunstâncias, começam a exalar oxigênio. Isso é matéria recente. A ciência não tem ainda como explicar isso. Não dá para explicar, porque nós aprendemos na escola e a gente verifica que o conceito de oxigênio surge no planeta Terra através de processos de fotossíntese. Não é isso? Então, esse mesmo princípio organizador também tornaria possível que seres vivos completamente formados eventualmente surgissem a partir da matéria bruta. Então, repara, a base estrutural do pensamento de Aristóteles, sob a ótica espiritual, não estava errada. A biogênese, sob a ótica, como a ciência entende hoje, que um ser inorgânico, com processos e considerações, vamos dizer assim, de determinadas condições, pode tornar-se uma matéria orgânica. Isso seria o fim do mundo, se a gente falasse isso sob a ótica material. Mas sob a ótica espiritual, a gente já viu, e eu aprofundei isso um pouco mais na aula passada, que isso é possível. Então, considerando a ciência espiritual, Aristóteles não estava errado. E você vai ver que, quando a gente vai pegar Leon Denis, que lá no início do século XX, final do século XIX, melhor, ele nos deu essa frase aí, ó: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Quando ele falava da alma, lá no final do século XIX, ele estava falando do princípio inteligente, ok? Isso, posteriormente, foi repetido por Emmanuel, mudando um pouco as palavras, mas Emmanuel repete isso através da pena de Chico Xavier. Então, Aristóteles e Leon Denis se referem a esse princípio inteligente que nós vimos do processo evolutivo, que começa lá, sim, no reino mineral, porém adormecido, e vai no processo evolutivo, ganhando propriedades até chegar ao conceito espírito, que forma e consolida os atributos do espírito, que a gente viu aquela palavrinha da aula passada, isiliafe, que são os atributos do espírito, ok? Outra coisa que vale a pena a gente citar, eu sou fã do Bruce Lipton, tá? Ele tem um livrinho que ele publicou em 2007 aqui no Brasil, chamado A Biologia da Crença, que ele nos ensina e ele mostra que não é absurdo você pensar que existe sim um princípio ativo que encontra-se inanimado no reino mineral, ou seja, no reino inorgânico. Então, repara, a ciência, Bruce Lipton é muito respeitado. Tá? Esse livro, A Biologia da Crença, é, na realidade, um elo híbrido entre a ciência mais pura que existe atualmente com a ciência espiritual, ok? E o Bruce Lipton. E Bruce Lipton é um deles. Eu podia citar muitos outros cientistas que já estão indo nessa linha, e quase todos eles beberam na fonte hindu. Quase todos eles foram buscar no Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, no Mahabharata, no Ramayana, que são livros clássicos, né, da estrutura védica. Eles foram buscar isso, porque isso está escrito lá atrás, mais de 5.000 anos atrás. Caramba, Marco, há mais de 5.000 anos.
né? Então, a ciência hoje, principalmente os cientistas que têm essa visão holística, eles vão entender o processo de formação da nossa cognição como um todo. Isso é muito importante e é aí que mora o princípio básico da ciência espírita. É o entendimento do todo e não só da parte, né? É triste você ver um cientista super inteligente dizer o seguinte: não existe nada que prove que existe vida em outro planeta. Meu Deus do céu. Isso é de uma ignorância atroz, né? Hoje a ciência sabe que só no nosso sistema solar, tá? Vamos pegar uma coisa maior. Só na nossa galáxia, tá? Que tem vários sistemas solares, existem no mínimo 400 milhões de planetas. Você acha que só tem vida no planeta Terra? Não seria uma ignorância atroz, né? Puxa vida, que Deus de inteligência suprema é esse que só cria vida num pálido planeta azul, como diria Carl Sagan, e nos outros não. Os outros não precisam, né? É para que os terrestres ou os terráqueos possam explorar todo o universo. Isso é de uma ignorância absurda, tá? Mas cremos que, em breve, e aí, segundo o nosso querido Chico Xavier, revelado no programa Pinga Fogo, que quando o homem colocar estruturalmente uma base na Lua, haverá contatos extraterrestres. Nós estamos falando que a NASA já revelou que em 2029 estará pronta uma base na Lua para poder estudar melhor, né, o espaço. Então, nós estamos mais ou menos há 5 anos apenas para um contato extraterrestre, onde muita coisa vai mudar. E é através dessa mudança que a gente vai estruturar um novo mundo. Novo mundo que eu falo é um mundo vibracional, onde estamos saindo do mundo de expiações e provas para adentrarmos em 2057 ao mundo de regeneração, ok? Apesar da ciência descartar a possibilidade da geração espontânea, a Gênesis, em seu item 23, desse capítulo que a gente está estudando, nos diz: não podemos enunciar a teoria da geração espontânea permanente, senão como uma hipótese, mas como uma hipótese provável e que um dia talvez tome lugar entre as verdades científicas reconhecidas. É o exemplo do oxigênio negro. É o exemplo que já foi bem situado por Leon Denis e Emmanuel, e também pela ciência através do Bruce Lipton, como a gente viu no slide anterior. Então, veja como a Gênese Kardec era sutil e ele conseguia nos oportunizar a semente do conhecimento científico. Toda a complexidade de vida surge do processo evolutivo material entre os reinos mineral, vegetal, animal e nominal. Está tudo interligado. E, como eu falei, existem processos híbridos entre um reino e outro. Então, o processo é evolutivo e ad continuum. Não tem interrupção. Agora interrompe aqui do reino animal, e aí vai surgir um novo ser com nova estrutura material, que é o reino dos homens. Não. Nós, na realidade, viemos pela estrutura, né? Só você pegar o chimpanzé, que tem em torno de 94% do nosso DNA, na realidade é um processo evolutivo. O homem, sob o ponto de vista corporal, é um ser vivo classificado como um mamífero. E o que dá origem ao reino hominal. Lembrando que os mamíferos só conseguiram proliferar quando os dinossauros foram extintos. Então, nós temos que agradecer lá, né, ao meteoro, um asteroide, melhor, que caiu na península de Yucatán, no México, porque se não tivesse acontecido esse fato, que foi orquestrado pela espiritualidade maior, para que houvesse um processo evolutivo no próprio planeta e na própria vida do planeta, nós não estaríamos aqui. Porém, não há em seu sangue, sua carne, seus ossos, um átomo sequer, diferente do que a gente encontra nos corpos dos animais. Então, muita gente
pelo seu orgulho ferido, não admite, mas, na realidade, nós somos animais melhorados, né? A verdade é essa. Seguindo passo a passo a série dos seres, dir-se-ia, cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Tá? Lembrando que tudo que eu coloco em azul, eu tiro literalmente do livro da Gênese, e quando eu coloco em preto, são processos, né, que eu acumulo e consigo resumir, porque o livro é bastante extenso. Embora isso fira o orgulho humano, né, o homem deve resignar e ver em seu corpo material o último elo da animalidade sobre a Terra. O inexorável argumento dos fatos aí está. E será em vão levantar protestos contra tal situação, é o item 29. Vamos ver um vídeo, de aproximadamente 11 minutos, que nos esclarece esse processo evolutivo do reino animal para o reino hominal, sob a ótica física, corporal, ok? Vamos lá. Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e você pode me encontrar aqui todos os dias, 2 vezes por dia, de segunda a segunda. De acordo com a teoria da evolução, o nosso planeta tem pelo menos 4,5 milhões de anos. Mas em todo esse tempo, o humano moderno, bilhões, né? Ele se enganou aí. Só evoluiu entre 400 mil e 250 mil anos atrás. Ainda segundo essa teoria, os humanos evoluíram da família hominídeo, ou grandes primatas, que viveram aqui na Terra há cerca de 20 milhões de anos. Ao longo de todo esse tempo, diferentes espécies humanas com características diferentes, algumas delas até exóticas, também estiveram em nosso planeta, mas não conseguiram sobreviver. É o que chamamos de seleção natural. Mas como é que a ciência sabe que existiram outras espécies? Bom, muitos fósseis foram encontrados em diferentes continentes, evidenciando que outras espécies de seres humanos viveram por aqui. Quais eram essas espécies e suas características? Hein? É exatamente sobre isso que irei falar hoje. Com certeza, você já ouviu falar do Australopithecus, certo? Para quem não sabe, ele é um parente um pouco mais distante dos humanos. Porém, as descobertas feitas sobre ele revelaram muito sobre a nossa evolução. Quando evoluiu há cerca de 3,9 milhões de anos, o Australopithecus se tornou um dos primeiros primatas a conseguir andar ereto por longos períodos de tempo. Embora seu bipedismo possa ser deduzido através dos seus esqueletos, uma descoberta feita na Tanzânia ofereceu uma prova quase definitiva de que ele realmente andava sobre 2 pernas. O local contém uma série de pegadas feitas em uma camada de cinza vulcânica que caiu há 3,9 milhões de anos. Ainda que não seja possível dizer com certeza quais espécies deixaram as pegadas, o Australopithecus é o mais provável de ser o responsável por elas. Também sabemos que essa espécie coexistiu com outros parentes humanos graças às descobertas feitas em uma caverna na África do Sul. Pesquisadores recuperaram ossos pertencentes às espécies Australopithecus, Paranthropus e Homo, que foram todos conservados com alguns milhares de anos de diferença. Encontrado no Quênia no ano de 1999, o Kenyanthropus platyopes mudou completamente a forma como os especialistas viam nossa árvore ancestral. O crânio encontrado foi datado em cerca de 3,5 milhões de anos e suportava um cérebro de 400 centímetros cúbicos, um pouco maior que o cérebro dos chimpanzés, mas apenas 1/3 do tamanho do cérebro dos humanos modernos, que tem cerca de 1.200 centímetros cúbicos. Uma das mudanças mais significativas está em seu nome. Platyopes significa face plana, uma alteração sutil que também indica uma mudança no uso da mandíbula, o que significa que essa espécie tinha um modo de vida um pouco diferente. O tamanho dos dentes molares
aponta para uma espécie que mastigava seus alimentos, e o uso diferente da mandíbula mostra que essa espécie estava se adaptando às mudanças. Em 1984, foi encontrado um esqueleto perto do Quênia, pertencente a um indivíduo que tinha entre 8 e 11 anos de idade e que viveu pelo menos 1,6 milhões de anos. Esse indivíduo tinha 1,70 m de altura, quadris largos e braços longos e finos. Ele fazia parte da espécie Homo erectus, que se caracterizava por ter fabricado ferramentas, por ter aprendido a controlar o fogo e por ter vivido em pequenos grupos. Nesse sentido, a convivência em grupo foi uma manifestação importante, principalmente por causa das suas implicações sociais. Há evidências especulativas que apoiam a ligação entre cozinhar e acender fogo com a vida em grupo. Como o Homo erectus vivia no chão e não nas árvores, como os primatas faziam, eles precisavam de fogo para manter os predadores afastados. E com essa necessidade de proteção, veio a confiança de um indivíduo para o outro, a fim de garantir a segurança de todo o grupo. Muitos especialistas acreditam que é por isso que os bebês humanos podem facilmente ter vários cuidadores, já que nossos ancestrais se revezavam para criar seus filhos. Isso também nos deu a capacidade de termos a impressão de quando uma pessoa é boa ou ruim, ou seja, de quando ela coloca ou não em risco a vida dos nossos filhos. Algumas das evidências mais convincentes de vida em comunidade dessa espécie vieram de um crânio de um idoso que já estava sem dentes. Como ele não seria capaz de mastigar sua comida, os pesquisadores sugerem que ele foi alimentado por outros indivíduos que possivelmente mastigavam a comida para facilitar a ingestão dos alimentos. Isso mostra um cuidado com os outros e a preocupação com a autopreservação para o bem-estar do grupo. O tal esqueleto achado no Quênia, em 1984, recebeu o nome de Turkana Boy. Seu cérebro tinha mais ou menos 900 centímetros cúbicos, 2 vezes o tamanho do cérebro dos chimpanzés e 75% do tamanho dos humanos modernos. Há também evidências que mostram que o Turkana Boy tinha uma área de broca bem desenvolvida, que é a parte do cérebro humano responsável pela expressão da linguagem. Este foi um grande passo para aumentar o tamanho e desenvolver a capacidade do cérebro, que pode ter sido responsável pelo aumento no intelecto e, possivelmente, no uso da fala. O problema com os cérebros maiores é que eles precisam de mais energia, e é aí que tudo começa a fazer sentido. O Homo erectus tinha a capacidade de andar em 2 pernas, o que era muito mais eficiente do que andar como um quadrúpede. Junto com as 2 pernas, eles também tinham muito menos pelos no corpo, o que também permitia suar. Essas 2 características indicam que o Homo erectus podia perseguir presas de 4 patas até o ponto de exaustão, ao mesmo tempo em que conseguia suar para aliviar a temperatura do corpo. No ano de 2004, a humanidade tomou conhecimento da existência de uma espécie chamada Homo floresiensis. Essa espécie foi rapidamente apelidada de Hobbit. O motivo você deve saber qual é. O Homo floresiensis, que foi encontrado na ilha de Flores, na Indonésia, era um ser extremamente baixo, assim como os pequenos personagens do Senhor dos Anéis. A título de curiosidade, os adultos dessa espécie tinham em torno de 1,1 metro de altura. Outro fato curioso é que o Homo floresiensis viveu em uma época relativamente recente para um parente humano, pois, segundo especialistas, ele parece ter sido extinto há 50 mil anos. Acredita-se também que o Homo floresiensis seja um caso de nanismo insular, que é um processo evolutivo de redução de tamanho de indivíduos de grandes proporções, normalmente mamíferos, quando estão limitados a um habitat pequeno, como a ilha em que essa espécie viveu. Como as ilhas geralmente não possuem grandes predadores, os animais tendem a evoluir para formas menores. Isso também serve para que as ilhas possam suportar
mais indivíduos com tamanho menor. No mesmo lugar foi encontrada uma forma anã de uma espécie de elefante. O Homo floresiensis provavelmente caçou esses elefantes, principalmente porque encontraram centenas de ossos, alguns deles com marcas de carnificina. Apesar do cérebro do Homo floresiensis ter apenas um terço do tamanho do cérebro do humano moderno, ele era um habilidoso fabricante de ferramentas. E como ele foi extinto? Existem evidências de que a chegada dos humanos modernos na região coincidiu com o desaparecimento do Homo floresiensis. Se hoje somos a espécie predominante, pode ser que os nossos ancestrais causaram a extinção das outras espécies. Por fim, mas não menos importante, temos o homem de Neandertal. Se havia uma espécie de hominídeo que poderia ter assustado os humanos modernos, eram os neandertais. Esta espécie tinha cérebros ligeiramente maiores do que o do Homo sapiens, com corpos mais grossos, e o prato principal da sua dieta era a carne. A área de broca do cérebro desses indivíduos, que, como eu citei, é a parte responsável pela nossa fala, era muito parecida com a nossa, o que indica que os neandertais provavelmente se comunicavam. Eles poderiam ter tido lobos parietais e temporais menores, o que indica que padrões de pensamento, memória e sua capacidade de manipular objetos eram menos avançados do que o do Homo sapiens. Os neandertais tinham apenas algumas ferramentas simples, como lanças e facas, usadas para matar a caça. Isso significava que eles tinham que se aproximar de suas presas para matá-las, resultando em uma expectativa de vida curta. Com isso, foram encontrados muitos esqueletos com fraturas. Como eu disse anteriormente, a dieta desses indivíduos tinha como prato principal a carne, com pouca ou nenhuma evidência de ingestão de vegetais. Em todos os lugares que esqueletos foram encontrados, a dieta era a mesma, indicando uma baixa capacidade de adaptação a diferentes ambientes. Uma possível causa de extinção poderia ter sido as mudanças climáticas, misturadas com sua baixa adaptabilidade ou mesmo a presença do Homo sapiens, que pode ter feito com que eles fossem viver em lugares em que era mais difícil sobreviver. Essas foram algumas das espécies que viveram em nosso planeta. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau! Então, nós podemos ver nesse vídeo, na realidade, como ocorreu a transição entre o reino animal e o reino hominal. Ok? Apesar da gente verificar que o homem, né, principalmente o Homo sapiens, que tem 3 cérebros. 3 cérebros como assim, Marco? 3 cabeças? Não. É o cérebro reptiliano, que é a base, o límbico, que é o do meio, e o córtex cerebral, que é o terceiro cérebro. Apesar de a gente saber que o sapiens, né, foi depois do Homo sapiens, né, tem 3 cérebros, ele aparece no planeta entre 130 mil a 200 mil anos atrás, lá na África. 40 mil anos atrás, na Eurásia, né, que era a mistura da Ásia com a Europa, na Oceania, né, também, tanto na Europa quanto na Ásia, e há 10 mil anos apenas na América, houve uma descoberta que trouxe mais, vamos dizer assim, conhecimento para a estrutura de formação, principalmente desse cérebro que a gente chama de triúnico, né? que são os 3 cérebros, entre aspas, o reptiliano, que é responsável pelos instintos, o límbico, que é o do meio, responsável pelas emoções, e o cérebro córtex, que é responsável pelo pensamento. Então, a gente vai verificar que ali no Largo de Messel, em 2007, na Alemanha, eles descobriram, e só revelaram 2 anos depois, né, um fóssil de um primata que bem trazia esse conceito de transição, principalmente do cérebro. Era um primata antropóide, parecido com um lemure. Na realidade, o elo entre primatas e homens é uma espécie híbrida, como eu falei, que muita gente chama de o elo perdido, né?
Então, a gente verificou que, com essa descoberta, eles começaram a entender melhor, principalmente, essa adaptabilidade que o cérebro humano foi tendo. Trata-se de uma descoberta do período Eocênico, datada de 47 milhões de anos atrás. Uma primata, quer dizer, a origem desse ser que eles vão encontrar, que é a Ida, e posteriormente a Lucy, tenha vivido há 47 milhões de anos atrás. Então, quando esse primata, né, que era um primata feminino de 1 metro, como o vídeo mostrou aí para vocês, né, que eram quase conceitos de nanismo, era chamado de Ida, e ela apresentava o mesmo número de ossos e dentes que o ser humano. Essa descoberta reforçou a teoria de Darwin sobre a evolução das espécies e abalou a teoria que diz que o reino hominal surge há aproximadamente 3, milhões de anos atrás, com a descoberta na Etiópia, em 74, de um fóssil primata parecido, muito parecido com os humanos, e aí com a mesma configuração de cérebro, aí realmente muito igual, que foi chamada de Lucy. Teve até um filme, né, que mostra esse conceito de uma forma moderna, né, que a Lucy era uma atriz, né, eu esqueci o nome dela, ela, se não me engano, fez também o filme Joana d'Arc, que ela começa a tomar uma determinada substância e ela passa a usar mais o intelecto, né? E quando ela chega em 100%, ela se torna o todo. Ela está em tudo e em todos. Ela consegue interação com todo mundo, né? Esse filme eu acho fantástico. Ele, que na realidade é uma espécie de, vamos dizer assim, uma metáfora quase, tá? Para o surgimento dessa descoberta desse fóssil que a ciência chamou de Lúcia. Vamos ver um vídeo de aproximadamente 10 minutos para ver como é que essa descoberta da Lúcia ocorreu. Esse vídeo também tive que editar, porque ele era bem maior, e eu coloquei apenas o que nos interessa saber para o entendimento desse processo e compreensão da evolução humana. Tá? Perdão, deixa eu voltar aqui. Explicar as origens dos traços-chave que distinguem as espécies tem sido uma missão da biologia há muito tempo, especialmente as características que nos distinguem dos outros primatas. Os fósseis são as evidências essenciais ao montar uma história evolutiva, e o século XIX foi marcado por uma exuberância de descobertas fósseis da árvore genealógica dos humanos modernos. Hoje, 24 de novembro de 2021, faz exatamente 47 anos que uma equipe de cientistas descobriu o esqueleto quase completo da primeira mulher do registro fóssil, que preenche o elo perdido entre os humanos modernos e os outros hominídeos. Lucy é indiscutivelmente o mais famoso de todos os primeiros indivíduos hominídeos devido à sua idade e integridade relativa. Esqueletos parciais como o dela nos permitem aprender muito mais sobre o tamanho, forma e locomoção do corpo humano primitivo. E todo esse mix de informações nos trouxe a um novo entendimento sobre as origens humanas. A descoberta de Lucy nos aproximou da compreensão de nosso processo evolutivo. Não sabemos tudo sobre os nossos primeiros ancestrais humanos, mas estamos aprendendo mais. Os paleoantropólogos estão continuamente no campo, escavando novas áreas com tecnologia inovadora para preencher algumas das lacunas sobre a nossa compreensão da evolução humana. Eu sou o Cleiton e fique com mais um capítulo da sua história. Tudo começou com uma expedição que aconteceu na década de 70 na África Oriental, na região da Etiópia. No ano de 1972, uma equipe de cientistas encontrou ferramentas de pedras datadas de quase 2,5 milhões de anos em Afar. 2 anos depois,
essa mesma equipe fez uma descoberta ainda mais dramática. Não muito longe de sua primeira descoberta, eles descobriram os restos fossilizados de uma fêmea Australopithecus afarensis de 20 anos, deitada em uma camada de sedimento de 3,2 milhões de anos. Ao contrário da maioria dos outros fósseis de hominídeos primitivos, que a gente tem um dente aqui ou um fragmento de osso ali, ocasionalmente uma porção de um crânio, essa fêmea compreendia boa parte do esqueleto e nos trouxe a uma nova compreensão das origens humanas. Lucy era pequena, não muito mais que 1 metro de altura, com uma capacidade cerebral de cerca de 1/3 da do homem moderno. Seu esqueleto deu aos cientistas suas melhores pistas sobre as proporções do Australopithecus como um gênero e revelou que ela tinha pernas surpreendentemente curtas. Aquela velha noção de que o homem se tornou bípede à medida que o cérebro crescia é certamente falsa. Lucy tinha um cérebro pequeno, mas as descobertas não deixou dúvidas de que ela andava sob posição ereta. Os macacos andam com 4 membros, ou seja, são tetrápodes, enquanto os humanos andam com 2 pernas, o que é conhecido como bípede. Aí reside os estágios de transição entre os dois, e essa lacuna é preenchida pelas espécies que se assemelham a Lucy. Olhando para o esqueleto de Lucy, sua pelvis curta e larga mantinha seu corpo ereto, enquanto os ossos da coxa angulados mantinham o peso do corpo diretamente acima dos joelhos durante o passo. Todos os requisitos para caminhar com eficiência sobre 2 pernas já estavam presentes no esqueleto de Lucy. Seus pés compactos eram capazes de suportar todo o peso de seu corpo enquanto ela caminhava ereta. Assim como um chimpanzé, Lucy compartilha um crânio alongado com uma caixa craniana pequena, onde seu rosto e mandíbula inferior se encontram encaixados. Todo o conjunto que envolve a escápula, articulações do ombro, ossos dos braços longos com dedos curvos e a crista criada pelos músculos que se prendem ao húmero são evidências de um tórax poderoso e músculos do braço fortes o suficiente para escalada em árvores. Como ela podia andar ereta no chão e subir em árvores, isso demonstra que os australopithecus foram capazes de usar todos os recursos disponíveis em florestas, pastagens e outros ambientes diversos. Os Australopithecus afarensis tinham uma dieta baseada principalmente em vegetais, incluindo folhas, frutos, sementes, raízes, nozes e insetos. Aí você me pergunta, como sabemos o que um Australopithecus afarensis comeu? Bem, ao olharmos os seus fósseis de forma profunda, podemos analisar vestígios químicos presentes nas camadas de seus dentes. Estudos de microdesgaste dentário indicam que, no geral, eles comeram frutas macias ricas em açúcar, mas o tamanho e a forma de seus dentes sugerem que eles também poderiam ter comido alimentos duros e quebradiços. Suas adaptações para viver nas árvores e no solo os ajudaram a sobreviver por quase 1 milhão de anos à medida que o clima e os ambientes mudavam. Uma outra descoberta de uma criança de 3 anos do mesmo gênero que Lucy foram referidos como bebê de Lucy, mas na verdade é cerca de 100 mil anos mais velha do que a própria Lucy. Nesses fósseis podemos estudar muito mais sobre os Australopithecus afarensis. Ao observarmos os dentes de leite dessa criança, eles surgiram em um padrão semelhante ao de um chimpanzé de 3 anos, dizendo que ela cresceu a um ritmo semelhante ao de um chimpanzé. Mas o tamanho do cérebro indica que a taxa de crescimento humana estava evoluindo. A tomografia computadorizada mostra pequenos dentes caninos se formando no crânio, informando que esse indivíduo era do sexo feminino. Isso também significa que eles cresceram rapidamente após o nascimento e atingiram a idade adulta mais cedo do que os humanos modernos. Isso demonstra que o Australopithecus afarensis teve um período de crescimento mais curto do que os humanos modernos têm hoje, deixando-os menos tempo para orientação dos pais e socialização durante a infância. Como primata, os Australopithecus compartilhavam muitas características com os símios, mas como parte da nossa linha evolutiva, Lucy explora grandes semelhanças conosco.
Primeiro que a conexão da coluna estava abaixo do crânio, o que mantém nossa cabeça estável. Já a pelvis é robusta e ampla em forma de uma tigela, o que ajuda a apoiar e manter em pé a parte superior do corpo. Quanto aos ossos da coxa angulados, colocam o peso diretamente sobre as fortes articulações dos joelhos. Para cada passo, contamos com pés compactos e arqueados que suportam todo esse peso corporal. Lucy era basicamente tão primitiva quanto moderna em relação aos outros hominídeos, mas um dos maiores marcos que os humanos desenvolveram foi a comunicação, e os australopitecos como Lucy podem ter sido tão vocais quanto os chimpanzés modernos. Ao reconstruirmos o trato vocal de Lucy, podemos ter uma noção de como foi a forma de comunicação desses hominídeos. Como ela tinha a base do crânio em forma de um macaco, isso indica que os australopitecos tinham um trato vocal semelhante ao de um macaco. Os chimpanzés, por exemplo, têm trato vocal com laringe alta e faringe curta. Isso limita a gama de sons que eles são capazes de produzir. O alcance de som de Lucy provavelmente teria sido restrito da mesma maneira. Mas esses eram os indícios de um processo evolutivo e comportamental da nossa história. Agora, a descoberta da primeira mulher do registro fóssil foi e é importante para a nossa compreensão da evolução humana, pois os australopitecos afarenses eram uma espécie caule, que é o ancestral direto comum por um lado do gênero Homo e suas formas arcaicas, dando origem à sequência do Homo habilis, Homo erectus e o Homo sapiens. Assim, Lucy, o Australopithecus, é o antepassado do gênero Homo e o sucessor dos macacos que caminhavam em 4 membros. Parece que a infinidade de dados, como a construção geral do corpo e o modo de locomoção, estabelecem sem qualquer dúvida de que essas criaturas são uma sequência de substituição de populações mais velhas de hominídeos para populações novas mais aptas, começando com Lucy. Agora, a nossa história evolutiva começou a ficar um pouco mais explicada. Então, repara, os vídeos que eu seleciono, o objetivo, quando eu edito, é dar continuidade e complementação ao processo que nós estamos estudando, que é a origem da vida no nosso planeta, chegando ao reino hominal. Então, esses vídeos demonstraram o que para nós? Que os processos evolutivos, segundo Charles Darwin, estão cobertos de razão. A ciência consegue mostrar isso, que é uma espécie, à medida em que ela evolui, né, e a gente viu apropriando novas partículas ou adquirindo novas habilidades, ela passa a ser o sucessor de uma espécie antiga que, com o tempo, acaba se extinguindo. Então, a gente verificou que, dentro deste processo, o tamanho do cérebro e a utilização desse cérebro é fundamental. E aí você podia dizer, Marco, fazendo uma correlação com o mundo espiritual, isso tem a ver, sim, para que eu consiga, vamos dizer assim, cantar bem e que muitas pessoas longe de mim possam escutar, eu preciso de equipamento. Eu preciso de um microfone, eu preciso de uma caixa de som, eu preciso de instrumentos que me deem a possibilidade de expandir ou de mostrar aos demais que eu tenho e consigo fazer aquilo. É a mesma coisa com o corpo humano. À medida em que o espírito evolui, ele precisa de corpos mais aprimorados para manifestar a sua, entre aspas, inteligência. E a inteligência não é um conceito físico, ele é um conceito metafísico. A inteligência é do espírito, né? Faz parte dos atributos de quando nos tornamos individualizados no reino hominal.
Então você começa a dizer o seguinte: espera aí, Marco. Então, se eu fizer uma hipótese, por exemplo, de um espírito bem evoluído, lá em Saturno, vamos pegar Saturno, que tem uma densidade muito inferior à da Terra, né? A da Terra é 5,52 por gramatura de centímetro cúbico. Em Saturno é 0,69. Então, se eu pegar um espírito lá de Saturno, ele tem propriedades corporais que lhe dão a oportunidade de manifestar o seu desenvolvimento. Puxa vida, não é à toa que Kardec, em vários livros, nos 5 livros do Pentateuco, que posteriormente, vamos pegar um grande autor, que foi Chico Xavier, mostram que esses livros, que foram psicografados pelas penas do Chico, através de André Luiz, Emmanuel e outros, vieram nos mostrando que nós somos dependentes, sim, da forma física. Tem gente que separa, isso é espiritual, isso é material, isso é um erro. A relação espírito-matéria está intimamente ligada e dependente. Um exemplo é exatamente o que a gente viu nesses 2 vídeos que eu coloquei aqui agora, que é não só o tamanho do cérebro, mas a utilização desse cérebro, que nós hoje conhecemos como utilização dos nossos neurônios. Ok? Então, os vídeos, acredito que foram importantes para a gente poder consolidar esse conhecimento. Vamos voltar aqui. Bom, então vamos concluir esse nosso estudo dessa aula. O reino nominal não surge, ele se consolida com o passar do tempo. Anos, décadas, séculos, milênios e milhões de anos. Ok? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier estava certo. E 2 frases que vão fazer nós pensarmos bem. Frase dita por Einstein, no livro Einstein Viveu Aqui, tá? Da editora Nova Fronteira, na página 144 tem uma citação de Einstein: a ciência sem religião é manca. Mas a religião sem a ciência é cega. Então, Kardec, lá atrás, no século XIX, em 1868, publicando a Gênese, colocou isso para a gente, que se a religião não conseguisse acompanhar ou não aceitasse as novas descobertas da ciência, o progresso e o conhecimento iria apenas com a ciência. Então, a gente sabe, e somos bastante felizes, vamos dizer assim, em entender que o estudo espírita agrega filosofia, religião e ciência. E quando eu falo religião, não é o conceito de religare, como muita gente pensa que vem do latim. Eu sou teólogo de formação e afirmo para vocês que isso foi vendido pela Igreja Católica de forma equivocada e manipulativa. O conceito básico de religião não é religare, ligar novamente. Aí Constantino faz um monte de igreja, e aí dizia que fora da religião não há salvação, a ponto de Kardec, quando vai codificar o Pentateuco, ele bora fora da caridade não há salvação, não é fora da igreja, tá? Nem fora da religião. Então, o conceito de religião foi deturpado pela tradução equivocada do latim. Eu estudei latim, estudei hebraico, estudei grego, e eu posso dizer com muita propriedade. Foi manipulado pela Igreja Católica. O conceito de religião, quando você leva ao latim, no conceito nato, real, é de Marco Aurélio. Marco Aurélio, que era um filósofo romano, dizia, e ele resgatava isso dos antigos socráticos, inclusive pré-socráticos, que religião não é, ao latim, religare, é relegere. É a releitura que você deve fazer olhando para dentro de si. Isso tem tudo a ver com o conhecimento e as crenças espiritualizadas. Por quê?
O Deus que me habita é imanente em todo o cosmos. Eu tenho Deus dentro de mim. Eu não preciso ir a um templo, a um centro espírita, a um terreiro de Umbanda para encontrar Deus. Eu não preciso ir em nenhum local para encontrar Deus. Se eu entender esse conceito de relegere, eu vou entender que Deus está dentro de mim. Então, para encontrar Deus, eu tenho que olhar para dentro de mim. E aí vem o conceito que hoje a espiritualidade entende como expansão da consciência, que Joana de Ângeles nos traz com muita propriedade. Então, esse conceito, a religião sem a relegere, ou seja, sem a releitura, sem o olhar para dentro, é manca, não vai a lugar nenhum, vai capengar. Porém, se a religião não usar a ciência, ela fica perdida. Einstein colocou isso para a gente. Outra passagem interessante para reflexão, aí no término da nossa aula, é uma frase que Louis Pasteur disse quando ele estava junto com um jovem. Essa passagem interessantíssima. Pasteur estava num trem e o jovem estava lendo a Bíblia. Aliás, Pasteur estava lendo a Bíblia. E o jovem fala assim: o senhor está lendo esse livro? E Pasteur olha para ele e fala: sim, eu gosto de ler a Bíblia. Ele fala assim: mas o senhor acredita nessas coisas aí que estão colocadas aí? Está cheio de mentira aí. Como é que o senhor, uma pessoa me parecendo tão idônea, tão inteligente, acredita nessas coisas? Porque a Bíblia foi escrita com várias metáforas, com vários conceitos alusivos, inclusive ocultos. E aí Pasteur olha para ele e fala assim: eu gosto, eu acho que tem muita coisa legal aqui que a gente pode aproveitar. E ele estava chegando ali já na estação em Berlim. E aí, como estava chegando no local onde Pasteur ia descer, Pasteur fala assim: mas você devia repensar se só tem besteira aqui nesse livro. E pegou um cartãozinho dele e deu para o jovem. E saiu do trem. E aí, quando o jovem olhou, Louis Pasteur, ele já era famosíssimo no mundo inteiro, ele era chefe da maior universidade praticamente da Europa sobre processos científicos, vamos colocar assim, dentro da visão de expansão da consciência, que vai levar ao conceito que hoje a gente conhece como antropologia, biologia e outros. E quando ele olhou, ele falou assim: caramba, eu tenho que repensar sobre esse livrinho chamado a Bíblia. Então, essa citação, um pouco de ciência nos afasta de Deus e muita ciência nos aproxima, é extremamente oportuna para o que a gente está vendo aqui no estudo do livro da Gênese. Se você não estudar ou não agregar a ciência ao livro da Gênese, fica um pouco meio sem sal. Fica vamos dizer assim, faltando explicações mais racionais. E a gente sabe, Kardec deixa muito claro que a fé tem que ser raciocinada. Então, quando você pega essa frase, um pouco de ciência nos afasta de Deus e muito nos aproxima, isso é o contexto da Gênese, do livro da Gênese. Porque Kardec deixou claro, eu citei isso na aula passada, no capítulo 4, que, na realidade, se a ciência em seus processos de progresso e evolução caminhar e a religião não a acompanhar, a religião vai ficar para trás. Então, nós precisamos, sim, complementar a semente que Kardec nos colocou com muita propriedade no livro da Gênese, agregar ela com conhecimentos científicos. E essa minha aula de hoje, por exemplo, ela, se for vista daqui a 10 anos, se eu der essa aula daqui a 10 anos, talvez existam novos conhecimentos, novos conceitos que devem ser agregados, porém, isso não desqualifica o livro da Gênese. Ok, meus queridos? Bom, terminando então, a gente vai verificar que, eu sempre falo isso, mas vou repetir, nosso livro básico é o livro da Gênese, a apostila como complemento e as informações do nosso material didático, sempre chegando até vocês logo após a aula. Eu passo para a Simone em PDF e vocês têm
a oportunidade de baixar esse material lá e, posteriormente, se achar interessante, estudar. E sempre peço, já para a próxima aula, que leiam ou o livro, tá? Se não dá, puxa, o livro é muito grande, muito complexo, a apostila está mais explicadinha no conceito atual, leia pelo menos a apostila. Se puder, leia o livro também, que é bem interessante, tá? Mas se não puder, leia pelo menos o capítulo da apostila, para que a mente se prepare para o que nós vamos trazer sobre a Gênese espiritual. Ok, meus queridos? Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja presente não só na mente de vocês, e também nos lares. Beijo no coração. Nós nos despedimos, parando a apresentação. E deixando aí com vocês a oportunidade de estudar esse livro tão maravilhoso que foi o último livro de Kardec. Beijo no coração. Até logo. Foi incrível estudar com você. Te esperamos no próximo Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita.